Mas agora fala a verdade aqui pra mim. Já sentiu como se você estivesse parado no tempo? Tipo, vivendo um looping? Quantas vezes nessa vida não me sente insegura? Tô vivendo a mesma fita, esse pesadelo é um loop. Esse pesadelo é um mesado, repetindo desde criança. Eu sei da minha capacidade, só me falta. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre crenças limitantes, vontades da adolescência, sobre como às vezes a rotina acaba afogando os nossos sonhos, nossas curiosidades, nossos hobbies, e um pouquinho também sobre como a procrastinação pode afastar a gente do nosso eu verdadeiro. Eu sou a Tia Má, esse aqui é o STU Consciente, somos todos um. E aqui a gente fala de espiritualidade de uma forma descomplicada, de questões do dia a dia e qualquer assunto. Meus gatos brigando. Sobre qualquer assunto que eu venha achar relevante. De uma maneira leve, descomplicada, sem julgamentos e principalmente sem verdades absolutas. Quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu comecei a mergulhar em vários assuntos diversos aqui na internet. Eu tenho 25 hoje em dia. Ai, que assuntos? Psicologia, história, ancestralidade afro e indígena, cabala judaica, cromoterapia, cristaloterapia, o Egito Antigo, tarô, Mesopotâmia, leis herméticas e Hermes Trismegisto, enfim, a lista é enorme. Quem já deu uma olhada por esses assuntos, assim, de espiritualidade, coisas místicas, sabe que um assunto acaba puxando o outro. Mas por que que eu fiz isso? Foi do nada? É óbvio que não. Eu tive uma criação protestante evangélica pentecostal. E a minha mãe, no caso, ela era muito rígida. E ok, até aí tudo bem, porque era o máximo que a minha mãe poderia me oferecer naquele momento. Eu não entendia na época, né? Mas com o passar do tempo a gente vai pegando alguns conhecimentos aí com a vida. Era o máximo que a minha mãe poderia me oferecer naquele momento, então não é culpa dela ou algo do tipo. Mas essa criação me fez crescer com a mente fechada para muitos assuntos, muitas questões e muitas coisas importantes, muitas informações diferentes que existem no mundo. Com o passar dos anos, eu fui percebendo que tinha alguma coisa na forma que eu vivia que não dava para mim, que não encaixava com os meus ideais, que não fazia eu sentir aquele senso de pertencimento com a vida que algumas pessoas têm, como se tivesse alguma coisa sobre a vida que alguém não tivesse me falado ainda. No fundo, parece que eu já sabia que muitas vontades que eu achava que eram minhas, na verdade não eram minhas. Muitos sonhos que eu achava que eram meus, na verdade não eram meus. Só que eu não sabia explicar nem entender isso direito naquela época ainda. Eu não concordava com nada ao meu redor. A maioria das coisas que para outras pessoas fazia sentido, para mim não fazia sentido nenhum na face dessa terra, entendeu? E isso me deixou até meio melancólica por um tempo, vamos dizer assim. E de lá pra cá, dessa época até hoje, eu já aprendi muita coisa, já ensinei algumas coisas para outras pessoas, aprendi várias verdades sobre mim mesma, que depois viraram mentiras, porque o ser humano tá sempre em evolução, a gente tá sempre em movimento, a gente tá sempre à mercê da mudança. Só que em algum momento dessa minha caminhada de me autoconhecer, eu me perdi. Eu me perdi do caminho que eu achei que eu tinha criado pra eu seguir, que era o meu caminho, né, e tal, não sei o quê. Convivi com várias pessoas, nada a ver. Fiz várias escolhas que eu não me arrependo porque as minhas escolhas me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Mas eu entendo que não foram as melhores escolhas que eu poderia ter tomado no momento, apesar de não me arrepender de nenhuma delas. E quando eu me toquei o que que eu tava fazendo com a minha vida, que era merda, eu tava fazendo merda com a minha vida. Aí eu decidi que eu ia mudar. Esse vídeo aqui não é específico sobre sair da merda. Se você quiser, eu faço um vídeo específico sobre sair da merda. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo, né? Espelhado na experiência que eu tive, né? Como que eu fiz pra sair da merda. E aí eu vou contar um pouco pra vocês, né? Com mais detalhes de que tipo de situação que eu saí. Eu já vou adiantando, não é das situações mais bonitas. Esse vídeo é sobre a primeira das atitudes que você tem que tomar para começar a sair da merda. Primeira coisinha que você vai ter que fazer, escuta aqui a sua tia, é sair
desse papelzinho de vítima e parar de se julgar. Ah, mas que que aconteceu, que lá. Tem uma frase, eu sei que isso, gente, pode parecer um pouco duro. Às vezes, são exatamente as palavras firmes que a gente precisa escutar. Problema, todo mundo tem. História triste, todo mundo conta. O que diferencia é como você reage às coisas que acontecem na sua vida. Tá bom, meu amor? O negócio é ser sincero com você, sabe? Reconhecer aonde você tá na sua vida. Por que você tá fazendo as coisas que você tá fazendo? O que te levou a estar nessa situação que você tá hoje? Se tá confortável pra você continuar vivendo do jeito que você tá vivendo. Se não tá confortável, ser 100% sincero com você mesmo, sabe? Reconhecer aonde que você tá. Em que momento da sua vida que você tá. A partir do momento que você se observa desse lugar de sinceridade, sem julgamentos, sem se torturar, falando sempre. Eu vou frisar isso, falando sempre a verdade pra você mesmo. Se você mentir pra você mesmo, você vai acreditar. E uma coisa que acho que eu não tinha me tocado até esse ano, apesar de ser óbvio, o óbvio às vezes ele tem que ser dito, entendeu, meu amor? É que esse processo de autoobservação ele tem que ser feito com uma certa frequência. Senão, você acaba se perdendo de quem você é, do ideal que você criou pra você mesmo, sabe? Por exemplo, esses dias eu tava me observando, né? Observando minhas crenças limitantes e tudo mais, principalmente as que eu acumulei na minha infância. E eu percebi que ao mesmo tempo que eu evolui muito em algumas questões, eu continuei travada em outras. E tudo bem. Que bom que eu reconheci isso, porque esse é o primeiro passo, né? Ser sincero consigo mesmo. E cada um tem seu ritmo, sua forma de aprender, seu tempo, né? Cada um vai no seu tempo. A gente tem que aprender também a se cobrar de forma mais saudável. Claro que não dá pra deixar a vida seguir no desleixo, mas também não precisa ficar se torturando, se martirizando, querendo ser o super-homem, Mulher Maravilha, querer dar conta de tudo, 100% do tempo, todo dia, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Enfim, uma das crenças que já me brecou muito foi a de insuficiência, sabe? De se sentir insuficiente pra qualquer coisa. Relacionamento, intelectualmente, insuficiente pra amizades, não ser bonita o suficiente, não ser magra o suficiente, não ser gostosa o suficiente, não ter tamanho satisfatório o suficiente, porque, tipo assim, pra quem não sabe, eu sou super alta, né? Eu tenho 1,82 de altura. E esse exemplo da insuficiência tem tudo a ver com o que tá acontecendo aqui agora, que é a gravação desse vídeo, que tá sendo o primeiro vídeo do canal que eu criei pro STU Consciente, que é um movimento que eu criei, uma comunidade, movimento sociocultural, sei lá, para autoconhecimento e autoajuda, né? Através do tarô como ferramenta. Eu não utilizo muito o tarô para questão divinatória, praticamente nem utilizo para esse lado divinatório. Eu uso mais como terapêutico mesmo. Eu vou mais para a linhagem do tarô terapêutico, com foco no autoconhecimento, na evolução espiritual. Assim, eu sempre tive vontade de ter um canal no YouTube. Eu sempre consumi muito conteúdo aqui no YouTube, né? Como eu contei pra vocês, eu tive e ainda consumo, né? Tive aquela fase onde foi, tipo assim, chuva de conhecimentos, mas eu ainda consumo muita coisa aqui no YouTube. E sempre foi uma vontade minha também de criar. Sempre tive esse desejozinho, sabe? De, ai, quero fazer. Mas eu me sentia insuficiente. Eu sentia que eu não tinha um cenário bom o suficiente, que eu não tinha equipamentos o suficiente, que eu não era bonita o suficiente. A gente sempre volta para essa questão de estética quando se fala das minhas inseguranças. Como eu tinha essa crença limitante de insuficiência muito forte, minha autoestima era muito abalada por essa crença, eu enrolei 10 anos, aproximadamente, pra fazer exatamente o que eu tô fazendo agora, que é gravar esse vídeo. Não necessariamente esse vídeo, porque esse assunto eu escolhi hoje, eu criei o roteiro agora, terminei de criar o roteiro e comecei a gravar. Mas enfim, vocês entenderam, né? O nível da procrastinação, de aguardar 10 anos, procrastinar 10 anos pra fazer uma coisa que você sempre quis fazer. Eu tava alimentando de uma maneira crônica a minha ansiedade com a minha procrastinação e a minha procrastinação com a minha ansiedade. Quando na realidade a única coisa que eu deveria fazer realmente é começar.
que é o que eu tô fazendo agora. Porque, pasmem, nunca é tarde demais pra começar alguma coisa nova. Nunca é tarde demais. Até porque eu tenho livre-arbítrio, eu moro sozinha, não tem nada nem ninguém que me impeça de estar aqui fazendo esse vídeo agora. Então, por que não? Por que viver com o e se? Com o nossa, ai, se eu tivesse tentado? E se eu tivesse, sabe? Chato. E é por isso que eu tô aqui sendo a sua tia, abraçando esse arquétipo e te dando os conselhos que a sua mãe provavelmente não vai te dar. Uma das coisas que eu aprendi estudando lei da atração e manifestação consciente foi a importância do primeiro passo. Sabe aqueles papos de tem que ter fé, ai, tem que dar o primeiro passo que aí Deus coloca o chão embaixo, alguma coisa assim? É mais ou menos isso. Literalmente, é mais ou menos isso. Porque quando você decide que quer fazer e vai fazer e bate o pé, não, eu vou e ponto. O próprio universo, depois da sua decisão, depois do seu primeiro passo, ele te dá caminhos. Aí você só vai ter que escolher qual que na sua concepção é o melhor para você no momento atual da sua vida. E aí você dá o segundo passo, depois o terceiro, e aí o quarto, e assim por diante. Esse é só o primeiro vídeo desse canal, não vai ser o último. E aqui eu vou compartilhar, né, coisas que eu já aprendi, coisas que eu tô aprendendo, reflexões novas e antigas, coisas filosóficas, conhecimentos gerais e muitas das vezes conhecimentos que outras pessoas talvez não tocariam no assunto com você. Ou seja, parte da minha jornada e da minha caminhada aqui nessa terra e parte do meu processo também, obviamente, de autoconhecimento, de reflexão, de introspecção em mim mesma. E eu espero de verdade que alguma coisa que seja útil para você, que você possa sentir que você não tá sozinho, sabe? Que tá tudo bem ser você no momento que você tá sendo você, do jeito que você tá sendo você, porque se você não gostar desse jeito, é só você mudar. Eu sei que falar é mais fácil do que fazer, mas é literalmente, não tá gostando? Muda. Se você gostou desse vídeo e curte acompanhar esse tipo de conteúdo, dá um like aqui pra mim para ajudar a compartilhar essa ideia para mais pessoas. E comenta aqui embaixo alguma coisa que você sempre teve muita vontade de fazer, mas nunca teve a tal da coragem. Eu vou amar interagir com vocês aqui nos comentários. Aproveite e se inscreve para não perder de maneira alguma os próximos conteúdos que eu vou estar trazendo aqui. Ativa o sininho de notificações, que aí sempre que eu soltar um vídeo novo, já vai ser notificado no seu telefone. Inclusive, no vídeo da semana que vem, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso de autoconhecimento, por que que é tão importante, como que faz. Se você tem alguma curiosidade sobre tarô, baralho cigano, tem interesse ou só curiosidade mesmo sobre o tipo de trabalho que eu desenvolvo com as cartas, eu vou deixar algumas informações aqui embaixo. Lembrando que eu não acredito que o tarô prevê o futuro. Na minha crença, ele desperta a nossa consciência, ajuda a trazer as nossas obscuridades à luz. E dessa forma fica mais fácil da gente se conhecer para poder evoluir. A gente se vê no próximo vídeo com mais pensamentos filosóficos, conselhos bons e outros nem tanto, e o máximo de luz que a gente conseguir compartilhar nesse caminho. Se cuida.